Olá a todos. Eu, Leonardo de Lima Santana, acadêmico de fisioterapia pela Universidade Federal de Sergipe, ao lado de Matheus Lineker Jesus Santos, Eline Silva da Cunha, Aqueline de Almeida Pereira, Monalisa Rocha de Santos Ávila, Isaac Rafael Silva Lima, Josimar Mélio de Santana e Murilo Martioro, elaboramos o estudo intitulado Redução da amplitude NICEM em fibromialgias, alterações no processamento sensorial primário. Introduzindo, a fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica de origem idiopática que está caracterizada pela presença de dor generalizada ao redor de todo o corpo. Além disso, ela também apresenta alguns fatores associativos, como fadiga, ansiedade, depressão, distúrbios do sono e distúrbios cognitivos. No Brasil, estima-se que sua incidência esteja por volta de 2%, acometendo principalmente o público do sexo feminino, com uma faixa etária média de 35 anos de idade. Em relação aos distúrbios cognitivos, eles estão presentes em cerca de 75% da população fibromialgica e são advindos de alterações no processamento de dor do sistema nervoso central, que geram déficit nas variáveis de atenção, concentração e memória dessas pacientes. As redes cerebrais que apoiam o componente cognitivo da dor, elas ainda não são totalmente esclarecidas pela literatura. Porém, através de estudos de imagem, com ressonância funcional magnética, foram encontradas em pacientes fibromialgicas alterações morfológicas, como atrofia da substância cinzenta e alterações no córtex cingulado, ínsula e giros paripocampais, que são estruturas responsáveis por compor o sistema límbico, que é de fundamental importância para a sintomatologia da síndrome. Nesse cenário, o potencial relacional do evento, ou ERP, é uma técnica que é utilizada para realizar a análise do processamento cognitivo dessas pacientes. Ele é obtido através de um potencial eletrofisiológico gerado a partir de uma estimulação sensorial. O potencial ele é formado por ondas com polaridades positivas e negativas, amplitudes e latências. As amplitudes estão relacionadas à intensidade com que o estímulo cognitivo foi absorvido pelas pacientes, enquanto que a latência está relacionada com o tempo. Para os seres humanos, os potenciais eles podem ser de curta ou longa latência. Os potenciais de curta latência também são chamados de exógenos ou sensoriais e estão alocados em até 100 milissegundos pós-estímulo, e eles estão caracterizados pela maneira física do estímulo, enquanto que os potenciais de longa latência eles estão situados após os 100 milissegundos e também podem ser chamados de endógenos ou cognitivos, visto que eles estão relacionados com a maneira com que os indivíduos avaliam os estímulos. No nosso estudo em específico, o componente NICEM é um valor negativo, que está situado entre 80 e 110 milissegundos e é responsável por analisar a captação inicial dos estímulos sensoriais. Nesse cenário, o objetivo desse estudo é avaliar a amplitude do componente ERP-NICEM em fibromialgias em comparação a mulheres saudáveis. E trata-se de um estudo transversal, caso controle, realizado em parceria do Laboratório de Neurofisiologia, o LNFS, com o Laboratório de Pesquisa em Neurociências, o LAPEN, da Universidade Federal de Sergipe. As pacientes foram recrutadas via lista de espera, através do LAPEN, sendo que a amostra total contém 20 voluntárias para o grupo caso e 20 para o grupo controle. Todas assinaram um termo de consentimento livre esclarecido e este projeto já está aprovado pelo Comitê de Ética com o seguinte CAI. Em relação aos critérios de inclusão no grupo caso, foram aceitas para o estudo mulheres que apresentassem diagnóstico clínico de fibromialgia e que tivessem idade de 18 a 60 anos e que também concordaram em assinar o TCLE. Para o grupo controle, foram aceitas mulheres que não tivessem diagnóstico clínico de fibromialgia ou qualquer outra doença de caráter doloroso, também que tivessem entre 18 e 60 anos e que concordaram em assinar o TCLE. Para os critérios de exclusão para ambos os grupos, foram excluídos do estudo aquelas pacientes que apresentassem doenças psiquiátricas, audiométricas ou neurológicas graves que impossibilitassem a análise ou aquisição dos dados. Para a realização do teste do potencial relacionado ao evento, foram utilizados 3 eletrodos nas regiões frontal, central e parietal do cérebro, seguindo o Sistema Internacional 1020. A estimulação cognitiva utilizada foi uma estimulação auditiva
através de um par de fones de ouvido que exibiu sinais agudos e sinais graves de forma randômica. As pacientes, elas foram posicionadas em decúbito dorsal em uma maca e permaneceram com os olhos fechados, realizando apenas a contagem não verbal dos sinais agudos durante 5 minutos. Em relação à análise estatística, os dados foram descritos em média e desvio padrão, e foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade dos dados. Como os dados se mostraram não normais, foi necessária a realização do teste May-Whitney para comparação. Por fim, os dados foram tabulados numa planilha do Excel e posteriormente analisados pelo software SPSS. Em relação aos resultados, as pacientes fibromialgicas exibiram uma redução da amplitude N100 em todas as regiões analisadas, o que, segundo os estudos de Montoya e Choi, ambos com fibromialgicas, está relacionado a uma falha inibitória do processamento sensorial primário, que, segundo esses autores, podem ser advindas dos processos de alodinia, hiperalgesia e sensibilização central nessas pacientes, que é uma característica muito comum observada nesse grupo em específico. Com isso, concluímos que os achados deste estudo sugerem alterações no processamento sensorial primário, possivelmente advindas dos estados de hiperalgesia, alodinia e sensibilização central, que estão comumente associados a essa população. Além de que o ERP pode ser utilizado como biomarcador para acompanhar o comportamento cognitivo da fibromialgia. E muito obrigado.